Então Jesus disse: eu tenho uma comida para fazer, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Aqui fala, meus irmãos, de um propósito. Mas muitos têm tudo o que desejam. Muitos têm casa, têm comida, têm roupa, têm todas as suas necessidades supridas, mas são vazios, são tristes, são pessoas frustradas que não têm ânimo para viver, não têm vontade de viver, não têm coragem para viver. E o que é que lhes falta? Lhes falta um propósito de vida. Falta um propósito, falta um sentido para a sua vida. Falta um sentido. E Jesus fala que existe uma comida que é fazer a vontade de Deus. Aqui está falando de um propósito, irmãos. O Senhor Deus nos deu um propósito em comum, e esse propósito é propagar o seu reino, propagar a boa notícia, propagar o evangelho que diz que Deus promoveu uma maneira de voltarmos a Ele. Isso é um propósito em comum. Mas eu estou falando isso, você pode estar pensando: mas o meu chamado não é sair pelo mundo para pregar. O meu chamado não é me tornar um missionário. Não é sair no ônibus pregando que Jesus morreu na cruz. Tudo bem, eu concordo com você. A Bíblia diz que nós somos como partes de um corpo. O apóstolo Paulo usa essa analogia do corpo e diz que Cristo é o cabeça, né? E não podemos todos ser mão, não podemos todos ser pé, ou seja, não podemos todos ser pastores, não podemos todos ser missionários, não podemos todos ser, como a gente está acostumado a dizer, levitas, né? Não podemos todos ser cantores, músicos, mas pela multigraça e forma de Deus, o Senhor nos deu habilidades únicas, específicas, e nós podemos propagar o Evangelho, a graça, o amor de Deus através daquilo que Ele nos deu, através das capacidades que Ele nos deu. E isso não está limitado a talentos artísticos, a capacidade de Somos pais e mães de família, nós podemos ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. Eu estou propagando o Evangelho. Se eu sou um advogado, eu posso ser um médico diferente. O desenvolvimento da minha profissão pode glorificar a Deus. Eu posso ser um pedreiro que, através da minha obra, através da minha força de trabalho, eu glorifico a Deus, as pessoas veem a glória de Deus. Eu quero que os irmãos entendam que nós não estamos dentro de uma bolha. Nós continuamos tendo as necessidades básicas, nós precisamos trabalhar. Se nós queremos desenvolver uma carreira profissional, e eu aconselho todo mundo a perguntar ao Senhor para que lado você deve ir, e quando o Senhor lhe responder, você vai precisar estudar do mesmo jeito. Então você tem que estudar, você tem que trabalhar, você continua se relacionando com as pessoas que têm a fé diferente da sua, e o seu modo de viver é a maior pregação, o seu modo de viver é o maior testemunho. Você não precisa chegar nos lugares e dizer: olha, eu sou crente. Não precisa, irmãos, não precisa. A Bíblia diz que não se pode esconder uma luz. Olha só, se você tem a luz de Cristo resplandecendo em sua vida, não se pode esconder isso. Então, muito do que foi pregado, muito do que nós ouvimos, é como se o Evangelho fosse uma grande bolha, sabe? Que nós estamos agora dentro dessa bolha. Nós aceitamos a Jesus e saímos do mundo e entramos numa bolha onde a gente só se relaciona com os crentes, onde a gente fala uma linguagem de crente, o crentez, onde a gente agora canta as músicas de crente, né? E a gente se afasta de tudo que é diferente disso. Não, Jesus não disse isso, irmãos. Jesus disse que nós fomos enviados ao mundo, né? Eu vos envio, vão em meu nome, pregue o meu evangelho a toda criatura, todo aquele que aceitar, todo aquele que me receber, graças a Deus. Todo aquele que me rejeitar, você continua e prega para o próximo. Ainda que você chegue nos ambientes, não diga a ninguém que você é crente, né? Por muito tempo eu trabalhei com todo tipo de gente, e eu nunca disse a ninguém que eu era crente. Eu ouvia todo tipo de conversa, sabe? Eu era exposto àquelas mesmas conversas que todo mundo ouvia, que eles estavam acostumados a falar. E quando era a minha vez de falar,
Eu falava e a minha fala está baseada na palavra. O Senhor disse a Josué: você tem que meditar no livro desta lei dia e noite. Você tem que falar conforme está escrito. Você não tem que falar o que você acha, o que você pensa, mas a sua linguagem é baseada na lei que eu estou te dando. Foi isso que o Senhor disse a Josué. E quando você falar, é isso que vai sair da sua boca. Eu estou dizendo que você vai parar de pensar? Não, você continua com o seu raciocínio funcionando plenamente. Quando você aceita Jesus, a sua mentalidade não é abduzida, você não sofre de amnésia, você agora não recebe um download assim, sabe? Um programa que agora você vai falar desse jeito. Quando essa situação aparecer, você vai se comportar assim, não. Você continua no controle da sua vida, das suas ações. Você continua sendo responsável pelo autogerenciamento da sua vida, das suas palavras, dos seus caminhos. Mas se você quiser, o Espírito Santo vai lhe ensinar em todas as coisas. Você vai ter a orientação do Espírito Santo mediante todas as situações da sua vida. E quando você precisar manifestar a glória de Deus, o Espírito Santo está em você e ele tem interesse em manifestar a glória de Deus através da sua vida, através do seu comportamento, das suas palavras, da sua conduta, através dos seus talentos, das suas habilidades. E isso não está limitado a este momento que você vem aqui oferecer um culto ao Senhor. O Senhor não lhe chamou para ser a igreja de domingo à noite. O Senhor não lhe chamou para ser a igreja de quarta à noite. O Senhor lhe chamou para ser a igreja chamada para fora, a igreja que vai até os confins da terra, sendo igreja. A igreja não são as paredes, a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Somos nós, os pequenos cristos. Jesus disse: eu te dou todo o poder e autoridade, e agora vocês vão em meu nome e farão obras ainda maiores do que eu fiz. Vocês agora vão fazer aquilo que eu comecei e vão fazer mais do que eu fiz. Todo o poder e autoridade agora está com vocês. O sacrifício que eu fiz na cruz regenerou o seu espírito. Você agora tem novamente a oportunidade de falar com Deus, de ouvir o conselho de Deus, de ouvir a direção de Deus, de ser capacitado. Deus vai usar a sua vida. Apesar de você ser um vaso de barro e nunca será mais do que isso, essa é a nossa realidade, a excelência do poder de Deus se manifesta através dos vasos de barro. Deus não toca um pendrive no céu e toda a terra ouve a sua pregação, não, é através dos homens. É através de um homem que o outro homem conhece a Deus. Não são os anjos que vêm pregar o Evangelho. Paulo disse que os anjos desejaram essa nobre missão, mas foi dada aos homens. Olha só, irmão. Foi dada aos homens a honrosa missão de manifestar o reino de Deus na terra. E Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. O amor de Deus foi derramado sobre todos. A graça de Deus foi derramada sobre todos. Mas Ele diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não são aqueles que vêm aqui receber uma bênção. Pensa só que situação. Você deseja ser amado por seu filho, certo? Você deu o seu melhor a seu filho. Eu estou criando 2 meninos e eu estou dando o meu melhor a eles. Mas eu não posso ensinar a eles que eles devem me amar. Isso é uma coisa que não dá para ensinar. Eu estou ensinando a eles o que é o amor através do meu tratamento para com eles, da minha dedicação, da minha entrega. Eu estou ensinando o que é amor através da minha iniciativa para com eles. Eu estou amando eles. Se eles vão me amar, eu não tenho nenhuma garantia, mas eu dei todas as condições deles me amarem. É assim ou não é? Nós criamos os filhos, existem filhos que vão nos amar, existem filhos que não vão corresponder ao nosso amor, à altura do que nós entregamos.
Foi isso que Deus fez por nós. Mas aqueles que voltarem, mas aqueles que corresponderem a esse amor, aqueles que entenderem que o maior prêmio não são as bênçãos, não é receber uma cura, não é receber uma porta de emprego, não é receber uma direção para prosperar financeiramente, mas é ser amigo de Deus. Esses voltarão a Ele. Esses farão obras maiores do que o que Jesus fez, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Nós estamos alinhados e tudo o que eu pedi o Pai fez para a glória dele, porque eu estou manifestando a vontade dele. E o que eu tenho pedido, o que eu tenho feito, é a manifestação da glória de Deus. Eu não estou vivendo a minha vontade, eu não estou fazendo o que eu quero. Não é para o meu bem, para o meu prazer, para a minha glória, mas é para a glória daquele que me enviou. E é difícil nós chegarmos neste lugar e compreender com total clareza, irmãos. O nosso problema não é físico. O nosso problema não é emocional. O nosso problema é que nós nos afastamos da fonte da vida. Nós perdemos o relacionamento com Deus. Esse é o problema, essa é a causa raiz. Quando nós construímos um relacionamento com Deus, quando nós voltamos a Deus, a Bíblia diz que todas as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, Jesus diz, todas as outras coisas serão acrescentadas. Uma coisa só deve ser a nossa preocupação: voltar a Deus. Mas voltar a Deus, como eu disse, não é entrar na bolha do Evangelho. Voltar a Deus não é simplesmente cantar música de crente, falar a linguagem de crente, vir à igreja. Voltar a Deus é ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus envolve o propósito de Deus para a minha vida. É me alimentar da vontade de Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. Nós oramos, né? Nós fazemos propósitos, nós perguntamos a Deus o que é para nós fazermos, qual é a direção. E aí Deus responde. É uma promessa de Deus: nenhum daqueles que clamarem ficarão sem resposta. Mas Deus responde uma coisa que a gente não gostou. Deus responde uma coisa que a gente não achou agradável. E aí a gente não fica no que Deus mandou a gente ficar. A gente não faz o que Deus mandou a gente fazer. E aí o Senhor me chamou para isso. Mas é difícil, irmãos, aceitar que o Senhor me chamou para isso. Isso é a leitura que as pessoas têm a meu respeito. Mas o que foi que aconteceu com a minha vida? Estou criando meus filhos de perto, de perto. Não é isso que as pessoas dizem? Não, eu queria ter mais tempo para criar meus filhos, para acompanhar meus filhos. Não é isso que as pessoas sonham? Eu queria ter meu próprio negócio. Não é isso que as pessoas sonham? Eu queria deixar a CLT, não é isso? Mas as pessoas querem isso num modelo glorioso, num modelo brilhoso, né? Onde todo mundo veja que eu venci, me tornei um empresário. Não é assim que a gente quer? Mas se não for isso, irmãos, não tem glória nenhuma. Mas a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, meus irmãos. Não acrescenta dores. Então eu estou vivendo outra vida. E é difícil alguém acreditar que a bênção do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque eu não tenho um carro novo. Porque eu não visto roupas que chamam a atenção. Eu não estou frequentando restaurantes, lugares, shoppings, que fazem as pessoas perceberem que eu venci. Na lente do mundo, a lente que o mundo usa para avaliar quem venceu, eu não venci. Então assim, meus irmãos, esse foi o lugar que o Senhor mandou eu entrar. Não tem glória. Destruiu minha reputação. Então assim, nós temos que limpar a nossa visão para perceber a bênção do Senhor na nossa vida. Se eu estiver olhando para os status, né, das redes sociais,
onde eu não consigo me vestir daquele jeito, meu cabelo não fica daquele jeito, as minhas unhas não ficam daquele jeito, o meu carro, eu não consigo ter um carro desse, eu nunca terei contentamento. Contentamento é estar feliz com o que o Senhor te deu hoje, com o que você tem agora. Significa que eu vou ter esse carro para a vida toda? Não. Eu estou sendo treinado a contentamento. Quando o Senhor achar que eu estou pronto, Ele pode me dar um carro muito melhor do que esse. Não vai mudar quem eu sou. Eu não vou achar que eu sou agora mais bem-aventurado do que você que tem um carro igual ao meu agora. Não vai mudar nada quem eu sou, a minha essência. Mas nós precisamos ter a nossa mente desintoxicada dos valores do mundo. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E, meus irmãos, o treinamento do Senhor é esse aí. O nosso maior problema é o nosso orgulho. Por causa do orgulho a gente não perdoa, por causa do nosso orgulho a gente se endivida, por causa do nosso orgulho a gente faz promessas impossíveis de cumprir para manter a nossa reputação, para manter a imagem que nós vendemos, para você continuar achando que eu sou aquilo tudo que eu te disse que eu sou. Eu faço coisas que me prejudicam gravemente, mas o meu orgulho não pode ser machucado, não pode ser amassado. A minha reputação não pode ser destruída. Eu tenho que manter essa postura, esse status que eu construí, que você acreditou que eu tenho. Irmãos, o mundo é um lugar de ilusões. Você pode não ter nada. Se você aparecer com um carro bonito, com roupas bonitas, postar fotos em lugares bonitos, você convence 90% das pessoas à sua volta que você é rico. Que valor isso tem? Que valor isso tem? Uma mentira. Mas como é que você convence alguém que você tem a presença de Deus na sua vida? Como é? Como é que você convence alguém que você tem a presença de Deus na sua vida? Quando você tem paz. Porque Jesus disse que o mundo não vai ter a paz, porque ele não conhece, não tem condições dele receber o Espírito Santo. A minha paz vos dou, e o mundo não tem essa paz. Quando você vive uma vida capaz de perdoar o próximo, porque você recebeu perdão, você entende o tamanho da graça que você recebeu. Então você se acha indigno de não perdoar alguém, você que foi tão errado e recebeu perdão, como é que você não vai perdoar? Você vai perdoar, agora para perdoar você tem que vencer o seu orgulho primeiro. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, a altivez de espírito precede a ruína, mas a verdadeira sabedoria está com os humildes. Como é que você vai ser humilde? Como é que você vai ser humilde mantendo uma reputação, um orgulho, uma altivez? Deus resiste aos orgulhosos. Se você quer mais de Deus, Deus vai quebrar o seu orgulho. Se você não quer que seu orgulho seja quebrado, o seu orgulho é uma fortaleza que lhe impede de acessar Deus. Não existe presença de Deus em vaso orgulhoso. Não existe. Não existe presença de Deus habitando um vaso orgulhoso. Somos vasos de barro, não somos vasos de ouro. Não somos vasos especiais, somos vasos de barro. A excelência é dele. Um vaso de barro orgulhoso, Deus não habita, irmãos. Deus não habita. E aí, voltando ao início de tudo isso, então eu oro e eu pergunto a Deus o que é que Ele quer que eu faça, que caminho eu devo seguir, aonde eu devo entrar, e Ele me responde. Eu quero você aqui, ó. Eu abri essa porta para você, aí eu começo, e as dificuldades vêm, é claro que vem. Foi Deus que mandou entrar nessa porta, significa que não vai ter nenhuma dificuldade? É isso que significa? Foi isso que Jesus disse? Jesus disse o contrário: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Foi isso que Jesus disse. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. E aí, meus irmãos, se nós seguirmos o que Ele diz, Ele se compromete
nas demais coisas ele vai acrescentar. Mas se eu pego só um pedaço do que ele diz e outra parte eu invento, não estou obedecendo. Se eu começo e nas dificuldades que aparecem eu desisto, eu estou recuando do que ele diz. Eu estou dizendo para ele: ó Senhor, o Senhor mandou ir por aí, mas eu já vi que esse caminho aí não vai dar certo. É possível, irmãos, isso? O vaso dizer para o oleiro: o que é isso que o Senhor está fazendo? É assim? Não, não é possível. O que é que nós sabemos do futuro? Sabemos nada, irmãos. Então o Senhor nos dá uma direção. É claro que essa direção vai ser um desafio. É claro, porque Ele nos chama para crescer. É claro que entrar nesse caminho vai ser doloroso. Por quê? Porque a dor nos faz crescer. A gente só cresce com dor. A gente só cresce com dor. O bebê está lá no ventre da mãe e por ele não sairia nunca. Quem tira ele de lá é Deus. Deus dá uma ordem e o útero começa a se contrair e expulsar. Começa a expulsar e passa um dia, 24 horas, contraindo. Aquela contração é o útero expulsando o bebê. Se ele não sair dali, não tem futuro para ele, ele vai morrer ali dentro. Ele vai morrer. Se passar da hora de nascer, morre. Não é assim, irmãos? Então o Senhor nos chama para um lugar e nós completamos o ciclo, aprendemos as lições, depois Ele vai nos tirar e vai botar a gente num lugar desconfortável, porque a gente precisa crescer uma outra área da nossa vida. É assim que Deus faz. A Bíblia diz que aprove a Deus moê-lo, está falando de Jesus aqui. Foi da vontade de Deus moer Jesus. Ele foi experimentado em dores, ele sabe o que é padecer. O próprio Deus, quando encarnou, ele passou por essas dificuldades. Então, quando Deus nos dá uma direção, não significa que vai ser fácil, que todas as coisas vão combinar, muito menos que as pessoas vão concordar que foi Deus que mandou ir por aí. E ele começou tudo de novo, como eu falei, ele não reforma vidas, ele não deu continuidade da onde eu parei, ele mudou a minha vida por completo. Ele mudou por completo. É um processo lento, é um processo doloroso, é um processo desafiador, é um processo desconfortável. Deus fala, Deus dá a direção, Deus responde, mas quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. É só uma coisa que o Senhor diz: não endureça o vosso coração. Se você quer uma vida plena, você vai ter que entrar no caminho dele. O caminho dele, irmãos, é chocante. O caminho dele não faz sentido, ele não tem compromisso com a opinião pública. Ele não tem compromisso com a lógica. Ele chama a gente para o sobrenatural, é para outro nível de vida. Nós perguntamos a Deus por onde entrar, o que fazer, e Ele responde. Agora faça a sua parte. Não seja covarde, entre no que Ele te mostrar e vá até o fim. Não solte. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Jesus disse: aquele que recuar, minha alma não tem prazer nesse. Deus disse a Gideão e aquele exército: diga aos covardes que voltem para casa. Deus não trabalha com covardes, com vítimas, com medrosos. Não trabalha. Os covardes voltem para casa. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar em sua casa, de meditar na tua palavra, Senhor. O Senhor é mais do que poderoso, mais do que abundante, mais do que bondoso em nossas vidas. O Senhor fala, o Senhor responde, o Senhor mostra o caminho. Nós te pedimos que o Senhor nos dê força e coragem, meu Deus, para entrar em teu caminho, sem olhar para a direita nem à esquerda, sem nos desviar, sem olhar para trás, sem recuar. E eu te peço que o Senhor renove as nossas forças todas as vezes que ficarmos cansados, mas que nunca nos deixe desistir, que o Senhor nunca nos deixe recuar, que o Senhor nunca nos deixe nos acovardar, meu Deus.
mas que o Senhor nos faça fortes, corajosos, intrépidos, colocando os nossos olhos em Ti, olhando para Ti, porque de Ti vem a nossa alegria, a nossa força. Aqueles que olham para Ti estão radiantes de alegria e não há sombra de decepção em seu rosto, meu Deus. Espírito Santo, continua nos ensinando em toda a verdade, nos lembrando de tudo que Jesus nos ensinou, colocando as palavras em nossa boca, nos defendendo, nos capacitando, nos fazendo mais do que vencedores para a glória de Deus. Que a Tua luz brilhe através de nossa vida, através de nossa conduta, através de nossas palavras. Que não vivamos um evangelho limitado a uma bolha, limitado a 4 paredes, limitado a um pequeno grupo, mas que a Tua luz brilhe aonde estivermos, no que nós estamos fazendo, em nosso trabalho, em nossas amizades, em todos os ambientes que frequentamos. Que a Tua luz brilhe para a Tua glória, que a Tua obra se manifeste através de nós, que haja em nós um senso pleno de propósito, meu Deus, porque o Senhor tem planos para nós. Que não vivamos uma vida egoísta, onde queremos fazer apenas a nossa vontade, achando que seremos plenos quando realizarmos os nossos planos. Senhor, não sabemos de coisa alguma, não sabemos do dia de amanhã, não sabemos quantos dias ainda nos restam, mas que o Senhor nos chame, meu Deus, nos confronte, nos mostre o Teu plano para nós. Que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor se revele a cada um de nós, para a glória do Teu nome, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos, está encerrado.